Hoje, então, dia 5/4, oitavo ano C, vamos estar falando a respeito de anagramas e permutação. Isso aqui meio que se confunde uma coisa com a outra, com um detalhe que os elementos não se repetem. Bom, então nós temos aqui, considere a palavra lua, descreva todos os seus anagramas. Pessoal, presta bem atenção aqui, ó. Primeiro eu vou descrever, peguei uma palavrinha pequena, 3 letras apenas, para a gente entender o que são anagramas. A gente vai conseguir já bolar um jeito para calcular esses anagramas, tá? E aí depois a gente vai pegando palavras maiores, com 4 letras, depois com 6, com 10 letras, todas elas diferentes. Então vamos lá, a questão 1 está falando assim, ó, descreva todos os seus anagramas. Anagramas são palavras formadas com uma determinada e uma certa quantidade de letras que tenha sentido ou não. Então quando eu falo para considerar a palavra lua, a própria lua, a própria palavra lua é um anagrama. Um outro anagrama, começando com a letra L, seria lau. Isso aqui é outro anagrama, já é um segundo anagrama. Então, começando com L não tem mais jeito, ou é L, U-A, ou é L, A-U. Não tem jeito de ser outra. Vamos pegar outra palavra agora, outra letra. Começando com a letra A, eu posso ter A-L-U, são as mesmas letras. Ou A-U-L, A-U. Ok? Não tem mais como escrever começando com a letra A. Eu só tenho uma última letra aqui, que eu posso começar com a letra U. Aí pode ser U-L-A, Ula, ou U-A-L. Cada um desses aqui é um anagrama. Então nós temos ao todo 6 anagramas. Tranquilo até aí, gente? Anagramas, então, são palavras formadas com uma quantidade e uma determinada quantidade de letras. Algumas determinadas letras e uma determinada quantidade de letras. Tá? Elas podem ter sentido ou não. Tanto faz. Tranquilo? Então, aqui no caso de lua, com a palavra lua, nós conseguimos fazer 6 anagramas. A questão é, se eu pegar palavras maiores, por exemplo, se eu pegar a palavra aqui, ó, permutação, se bem que tem o I e tem o tio aqui, né? Está repetindo alguma coisa. Mas se eu pegar uma palavra maior, e ela, por exemplo, Brasil. Brasil tem 6 letras, nenhuma se repete. Por enquanto, importante ressaltar aqui que a gente está fazendo sem repetição. Quando as letras se repetem, é um pouquinho mais difícil de calcular. Não que seja impossível, mas é um pouquinho mais difícil de calcular. Tá? Se tem 6 letras, o número de permutações, o número de anagramas é muito maior. Mas é muito maior. Com 3 letras a gente conseguiu fazer 6. Depois a gente vai pegar uma com 4, vai dar 24. Essa de 6 daria 720 anagramas, se não me engano. Então é muita coisa. O que a gente faz aqui? Ou com o Brasil ou com alguma outra palavra. Veja bem, o jeito, indo para a questão 2, como calcular a quantidade de anagramas? Como calcular a quantidade de anagramas? A gente vai usar o conceito da nossa penúltima aula, né? A aula de ontem a gente viu aquele material de recomposição. Na outra aula a gente estava falando do princípio fundamental da contagem. Como que funciona o princípio fundamental da contagem? Eu vou contar os eventos, então eu tenho a primeira letra, a segunda letra e a terceira letra. Vejo como cada um dos eventos se comporta. Na primeira letra eu tenho
três letras para colocar, ou o L, ou o A, ou U. Na segunda letra, eu só vou ter duas. Por que duas, professor? Não são três letras? Sim, mas eu já usei uma, eu não posso mais repetir. Anagramas, as letras não se repetem, tá? A não ser que tenha lá na própria palavra uma letrinha repetida, mas isso a gente vai ver em outro caso. Por enquanto, elementos sem repetição, tá? Então, se eu não posso repetir a letra, só posso usar um L. Se eu coloquei o L, só sobra duas letras. Usei duas letras, só vai sobrar uma. E aí a gente chega nessa quantidade aqui, ó. Usamos a ideia do princípio fundamental da contagem, e aí a gente faz 3 vezes 2 vezes 1, 6. É dessa forma que a gente vai definir quantos anagramas são. Mais para frente, aí de repente a gente faz lá quantos anagramas tem a palavra Brasil. Tá? Enfim, é isso daqui. O cálculo é esse. Isso daqui, gente, quando a gente pega um número e vai multiplicando ele pelo anterior, né? 3 vezes 2 vezes 1, se fosse o 6, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, se fez todo esse processo até chegar no número 1, isso daqui nós costumamos chamar de permutação. Nós permutamos o número 3. Esse processo é um processo de permutação. Então, permutar o número é pegar esse número e ir multiplicando pelo anterior, pelo antecessor, melhor dizendo, até chegar no 1. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí a gente permutou o 10. Ok? Bom, embora tenha alguns casos que a gente usa permutação simples, alguns outros casos, e aí é que vai dar o problema. E é difícil de ensinar isso e nem é um assunto que eu gosto muito. Porque cada problema vai contar uma historinha e você tem que se adaptar. Pensar, ver se aquilo é de fato, aquilo lá procede ou não, tá? Porque aí começa a ter os exercícios de anagramas, de permutação, de contagem, começa a contar história. Começa a colocar condição. Por exemplo, nessa 3 tem que começar com vogal. Então tem 3 letras de novo. Lua, né? 3 letras. Só que agora tem que começar com vogal. Se tem que começar com vogal, só tem o U e só tem o A. Opa, se só tem o U e só tem o A, aqui vai ficar 2. Já usei uma letra. Sobrou 2 letras. Na última, só sobra uma letra. A gente faz a multiplicação e deu 4. Como ali em cima nós já havíamos descrito todas elas, dá para a gente conferir, ó. Começa com A. Tá aqui, 1, 2. Começa com U. U também é vogal. 3, 4. Tá? São os tais dos 4 anagramas. Essas contas, usando o princípio fundamental da contagem, geralmente a gente consegue chegar nas respostas. Mas tem caso que é complicado. A gente vai ver uns casinhos aí mais pra frente que dá um trabalho danado. Não é fácil e confunde muita cabeça. Quando esses casos mais simples, é de boa, tá? Mas tem alguns casos aí que realmente dá muito trabalho. Vamos lá, vamos pegar um outro caso aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu fiz lá em cima. Deixa eu colocar só um asterisco aqui.
precisar de mais uma página aqui. Vai sumir, mas depois eu vou voltar lá, tá? Quatro questõezinhas nessa daqui. A gente vai fazer o nosso estudo em cima da palavra amor. Reparem, todas elas todas as letras são diferentes, não se repetem. Então, por enquanto, a gente tem essa condição para conseguir fazer. A gente só consegue fazer se essas letras não se repetirem. Vocês conseguem fazer a primeira ou não? Tenta fazer aí, 2 minutinhos então, para vocês tentarem fazer, não tem problema errar. Aqui lá. Foi? Saiu alguma coisa? Não. Pouco mais. 24. Boa. Vamos ver por que dá 24. Tem 4 letras. Então, faço 4 risquinhos. Na primeira casa, tem 4 opções. Pode colocar o A, o N, O e o R. Usei uma letra, só vou poder usar 3 na outra. E aí fica fácil. É só permutar o 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, 24 anagramas. Então, assim, em qualquer desses exercícios, sempre leve em consideração se resolver pelo princípio fundamental da contagem, tá? Às vezes fica mais fácil do que você ficar falando, é só permutar uma coisa, só permutar outra. Mas tem alguns, eu acho que na questão 3 eu vou conseguir mostrar para vocês uns 2 jeitos aí diferentes de resolver. Quantos anagramas, no caso, começam com a letra R? Então, de novo, você vai colocar 4 risquinhos. Só tem um R. Então, na primeira letra, você já vai colocar o número 1. Bom, usei uma letra, 3 letras que sobraram. Já usei o R, vezes 2, vezes 1. 3 vezes 2, 6. Multiplicar por 1 não muda nada, né? Como tem 6, a gente consegue até descrever todos eles. Ó, pouquinho. Por exemplo, começa com R. Vamos colocar R e o A. Pode ser o M e o O, R e o A, O e o M.
Bom, com RA já não tem mais jeito. Então vamos pegar o R, que tem que começar com R. E vamos colocar o N. Sobrou o A e o O. Ou RM, O e o A. Com R e o M já não tem mais jeito. Então vamos para o próximo caso. R e O. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Tá? R e O vai ter o A e o M. R, O M e o A. Conseguiram entender? Eu havia falado que tinha 6 anagramas. Eu descrevi todos os anagramas que começam com R. Você não vai conseguir fazer uma palavra, um anagrama diferente começando com R. Tá todos eles aí. Havia dito que são 6. Como tem pouquinho, escrevi os 6. Não tem mais, é impossível você achar uma palavra diferente começando com R, com essas 4 letras. Com R mais 3 letras. Só vai ter essas aí. Ok? Tranquilo? Fácil? A próxima questão, ela é bem doida. Não, a 4 que é mais doida. Essa aqui é tranquila. Quantas terminam com vogais? Vamos lá, são 4 letras. 1, 2, 3, 4. Quantas vogais tem? 2 vogais. Então, se tem que terminar com vogais, eu vou terminar com 2, mas eu já usei uma letra. Sobrou 3, 2 e 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Vou ter 12 anagramas que começam com a letra A. Começa com vogal. Falando em começa com a letra A, é um outro jeito de você pensar. Começa não, terminam com a letra A. Então você pode pensar assim, ó. Se terminar com a letra A, já usei uma letra. 3 vezes 2 vezes 1. E ali tem que ser A. Vai dar 6. Mas, está falando terminar com vogal. Pode ser que seja assim também, ó. Aqui, ó, tá? Não é 0, não. Explorou. Vai assim mesmo. Tá? 3 vezes 2, 6. Eu fiz 2 casos. É só somar eles. Você chega no mesmo 12. Aqui a gente fez por PFC. Foi vendo como se comporta cada caso. E aqui a gente foi por demonstração. Foi vendo. Termina com vogal. Quantas vogais tem? Tem 2. Então qual que é a primeira vogal? Viu como funciona. Fez a outra com a outra vogal. E aí você pega e soma. A diferença é aqui, ó. Que na 4ª letra. Escolhe um jeito para fazer e vai, tá? Na 4ª letra, aqui eu estou falando que tem 2 letras. E nesse aqui eu descrevi. Fiz uma terminando com a letra A. Deu 6. Beleza, eu já sei que com letra A vai ter 6 anagramas que terminam com A. Beleza. Quantos terminam com O? Tem outros 6. 6 e 6, 12. Tem 12 anagramas que terminam com vogal. Essa é a ideia. O próximo, posso ir para a próxima página? Estão copiando ainda? O próximo, esse é mais chato. Vou vir para cá, ó. Quantos tem as consoantes juntas? Da palavra amor, eu tenho o N e o R. Elas têm que estar juntas. Só que tem um problema. Eu tenho M e R, e eu tenho R e o M. Eles também estão juntos.
Quando falar assim, ó, que as palavras estão juntas, você conta como um só. Como assim, professor? Não estou entendendo. Na hora de você fazer quantos são os eventos, o professor tem 4 letras. Não, tem 3. Porque aqui eu vou poder colocar ou o A, ou o O, ou o M. R ou RM. Tá? Meio que aqui eu já dei a resposta. Mas eles têm que estar juntos. Então, se eu for considerar o M e o R, eu vou ter 3, que eu posso colocar o A, posso colocar o O, posso colocar o M e o R. 2 e 1. Deu 6 casos. Mas se eu considerar o R e o M, eu vou ter 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6 casos, e a gente pega e soma. Doze anagramas. Isso confunde pra caramba, principalmente quando tem mais letras juntas. Se for 3, eu vou ter 6 combinações diferentes. 6 alterações da letra. Então eu teria que fazer um com MR, outro com RM, outro com não sei o que, outro com não sei o que. São 6. E quanto mais letras, mais difícil vai ficando. Mas, veja bem, eu posso permutar isso daqui. Posso fazer a permutação desses casos. Permutação de 2, 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. E aí eu comparo essas condições com 3 letras e multiplico pelo resultado da permutação desses elementos aqui que eu estou falando que tem que estar junto. Então, no caso, ficaria 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2. É uma segunda forma de você fazer, tá? Você permuta as consoantes. Eu não sei como é que escreve aqui, porque está falando que as consoantes têm que estar juntas, né? Você vai permutar esses casos. Aqui você permutando os 2, porque a consoante são 2. Mas se fosse 3, eu teria que permutar o 3. E aí no final, esse valor aqui, ó, vou pegar uma cor que não aparece muito. Eu vou colocar multiplicando lá no final. Eu faço a permutação normal e aí eu multiplico por esses casos aí. Tem 2 casos diferentes que eu posso colocar ou R na frente ou R na frente, tá? Ou uma ou outra, né? Vamos lá, vamos pegar um outro caso. Vocês vão entender o que eu estou falando. Eu acho que vocês vão, né? Considere a palavra parecis. Estamos na escola Parecis. A primeira, essa vocês conseguem fazer. Quantos são os anagramas? 7 é a quantidade de letras. Você vai ter que permutar o 7. Calma aí, deixa eu entender. Pera aí, seus anagramas. Eita, ficou feinho. Pronto, agora ficou errado. Anagramas. Agora ficou lindo. O que você perguntou? Anagramas são palavras que têm sentido ou não. No caso, você vai ter que formar com essas 7 letras. Dá um pouquinho de trabalho que você tem que permutar o 7, né? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ai, faz aí, 2 minutos pra vocês fazerem. Com a galera dormindo lá, ó. Dá 68? Não, dá bem mais. Bem mais? Mais de 90? Ele falou 200 e pouco, 800 e pouco, eu já falei que é mais. Faz a conta aí, mulher. 7 vezes 6. Isso aqui eu já queria que vocês tivessem descoberto que era isso aqui, né? Vezes 5. Teve
vezes 4 é a permutação de 7. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando fala em permutar um número é isso, pegar o número e ir diminuindo 1, multiplicando pelo seu anterior, né? Até chegar no 1. 1000 vezes 999 vezes 900. Mas não vai ter 1000. No 8º ano não. Tem que fazer 1000 vezes esse negócio. Aí o senhor acaba com a minha letra. Não, tem algumas contas lá na frente que chama fatorial. Tem umas técnicas que a gente usa matematicamente falando que a gente consegue simplificar. Quanto? 1840. Dá mais. Faz aí, gente. Não tem problema não. Faz com calma. Vou dar uns 2, 3 minutos pra vocês fazerem aí. Dá mais de 5.000. O resultado dá mais de 5.000. Tá tremendo. Faz aí. Vou fazer isso no começo. 7 vezes 6, 42. Oi? Você multiplicou 1 por 2 a mais aí. O valor está bem perto. Sim, matematicamente falando, está longe. Quer dizer, como é que eu vou explicar isso? Está perto, mas está longe. É que eu consegui fazendo uma divisãozinha por 2, eu consegui chegar no resultado certo. Acho que você multiplicou 2 vezes por 4, ou esqueceu de multiplicar por 2, ou multiplicou 2 vezes por 2, não sei. Dá 4.760, né? É mais de 5.000. Mais de 5.000. Ó, 7 vezes 6 Como é que isso vai? dá 42, tá beleza. Eu ia dar uma dica pra vocês. É porque aqui, ó, se você fizer 5 vezes 2, dá 10. 5.040? Aí sim. Ah, não sabia. 2 vezes por 4. Imaginei. Porque a hora que você falou 10.080 é justamente o dobro de 5.040. Tá? Mas é isso, dá 5.040. A dica que eu ia falar para vocês, ó, 5 vezes 2, 10. A hora que chegar no 2, não vou multiplicar por 5, mas a hora que for multiplicar por 2, eu multiplico por 10. Que eu não preciso fazer, eu posso agrupar em vários grupos, digamos assim, né? Então eu vou pegar o 42 e vou multiplicar por 4, ó. Vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Isso aqui tem que ir fazendo no lápis mesmo, não dá para fazer de cabeça, tá? De repente até tem algum aluno aí que consegue. Eu não consigo. Vezes 3. Então vamos fazer aqui, ó, vezes 3. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 6, 18 com 2, 20. 3 vezes 1, 3 com 2, 5. Agora eu vou multiplicar por 2. Lembra que eu falei que quando eu chegasse no 2 eu ia multiplicar por 10, para multiplicar o 5 e o 2 junto. E multiplicar por 10 é fácil, ó, porque você vai multiplicar por 1 dá 504. Melhorar só a letra. 504, né? E aí esse 0 aqui, ó, você só desce ele. Tá? Então o resultado dessa multiplicação, 5.040. Essas contas, essas permutações, mais para frente vocês vão ver que elas vão acontecer em algumas contas com muita frequência. Meio que a gente já sabe, quando está estudando isso, a gente já sabe até mais ou menos até o 12, 13, a gente já vai sabendo os valores. Que esses valores sempre vão se repetindo, sempre vão se repetindo, sempre vão se repetindo. Passa mais uma. Sim, agora eu vou passar aquelas complicações. Quantos?
Quantos anagramas começam com consoante? E essa, vocês dão conta? Sim ou não? Isso, tem 4 consoantes. E aí? Faltou. Minha letra tá bonita pra caramba, né? A palavra consoantes. Consoantes é o que não é vogal, né? O que não é vogal é consoante. Vogal A, E ou U. O que não é vogal é consoante. Justamente. Tá, porque ou muda de lado ou precisa fechar lá, né? Porque agora tá ficando mais claro realmente. Eu não vou fechar, não falta só meia hora. Tô precisando ir no banheiro. Daqui a pouco eu dou uma descidinha. Tá dando pra enxergar ou tá muito ruim? Virado pra cá, o reflexo, né? Tem que fechar aquela janelinha. Por isso que eu tenho aquele TNT lá. Porque hoje tava nublado a hora que a gente começou, né? Agora o tempo tá limpando. Pessoal, a dica aqui, ó. 7, não é? Um, 2, 3, 4, 5, 6. Opa. Acho que tem um a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fez isso, já ajuda a pensar. Começa com consoantes. Quantas consoantes tem? 4. Quantas letras sobraram? E aí vai. Oi? Porque do 6 tem 7 letras. Você vai usar uma delas. Mas você vai usar. Vai sobrar 6. Pode ser qualquer outra, não tem condição aqui para a segunda, né? Então sobrou 6. 3 vogais e 3 consoantes. Uma consoante está aqui. Show de bola, é isso mesmo. Vou fazer assim, ó. A partir daqui, tá? É que lembra que eu falei que essas questões de permutação a gente sabe? Como eu já fiz essa conta umas 500 mil vezes, eu sei que isso daqui dá 720. Por isso que ajuda você saber essas permutações. Mas até os 720 eu acho que não é tão difícil, ó. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4, sempre vai ter o zero, ali vai ajudar, ó. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 3, 12, dá 120. Vezes 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Cheguei no 3, né? Falta o 2. Vezes 2, 2 vezes 0, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Então isso aqui eu já sabia, porque a gente, quando trabalha com matemática, permutação de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 até, a gente meio que decora, sabe todos os valores.
Então a permutação de 6 sempre vai dar 720, porque 6 é 5 vezes 4, vezes 6 vezes 2 vezes 1. Só pegar esse valor e multiplicar por 4. Não é isso? Ó, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 7, 28. Então, 2.880. Agora parecido, mas diferente. Quantos são os anagramas que começam e terminam com consoante? Você acha que eu vou fazer aqui? Lembra que eu falei? Começam a colocar condições, as contas vão ficando mais difíceis. Quanto mais condição tem um exercício, mais difícil vai ficando e mais contas você tem que fazer. A ideia é sempre usar o princípio fundamental da contagem e avaliando os casos. Ajuda pra caramba. Por exemplo, sou professor, sempre faço esses skins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu sei que tem 4 consoantes, vai começar com 4. Usei uma consoante, vai terminar com 3. Usei 2 letras, 2 consoantes. Aqui não tem nenhuma restrição, mas eu já usei 2 letras, uma para começar, outra para terminar. Sobrou 5. Esses 5 eu vou permutar ele. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Não é fácil. Depois que você pega a conta pronta, professor, como é que não é fácil? Aí você, já fiz. Não, eu que fiz. Eu já sei como é que faz, já tenho alguma experiência. Então a gente não acha tão difícil. Mas para aprender não é fácil. Tem que pegar a ideia do princípio fundamental da contagem, que você faz os risquinhos e vai vendo como que ele funciona e sai multiplicando. Mas não é fácil, tá? Nesse caso aqui, eu poderia multiplicar 120 vezes 12, vai dar 1440, se não me engano. Será? Posso ter errado. Vamos lá. Ó, como vai dar um número 4 vezes 5 vai dar 20, eu vou fazer de todo ele, ó. 20 vezes 4 dá 80. Até aqui, né? Vezes 3, 240. 3 é 0, 0. 3 vezes 8, 24. Vezes 3 vezes 2, 480. Opa! Deu 440? Isso. Vezes 3. 3 é 0, 0. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. Quero apagar esse rascunho que eu fiz aqui do lado. Aqui, ó. Deixar a margem bonitinha. Um último caso, que para mim é o mais difícil de todos. É difícil até para explicar, tá? Então vamos lá. Quantos anagramas possuem as letras juntas?
essa história de vogal juntas possuem as letras, não é letras não, tá? As vogais. Letras juntas, todas elas, né? As vogais juntas. Então lá em parecis vai ter o A, tem o A, pare, tem o E e tem o I de vogal. A, E e I. Só que, por exemplo, se eu colocar A, I e E, também tá as vogais juntas. E se eu colocar E, A e I, é mais um caso. Estão entendendo? Além disso, ainda vai ter o E, I e o A. E depois ainda vai ter o I, A, E e o I, E, A. São 6 ao todo. Bom, vou deixar aqui por enquanto só para a gente pensar junto. Pessoal, sempre que falar assim, ó, vogais juntas, consoantes juntas, tais letras juntas, tá? Considera todas elas. Alguma coisa travou aqui. Tá arriscando, deixa eu desfazer. Considera todas elas como uma letra só. Então essas 3 letras eu vou permutar, mas eu vou considerar elas como se fossem uma só. Bom, são 7. Se 3 eu vou considerar uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 eu vou considerar como se fossem uma só. Vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou permutar 5. Porque eu tenho 4 consoantes mais essas 3 que vão estar juntas. Não vai estar respondido ainda, tá? Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tranquilo até aí? Só que essas letras aqui, eu tenho 6 maneiras de fazer isso. Veja, são 3 vogais. Eu faço 3 vezes 2 vezes 1 para saber a quantidade de opções que eu tenho. E aí eu multiplico novamente pela quantidade de alterações nessas ordens de 3. Porque isso daqui seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 se fosse só essa condição. Mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa. Ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Calculei para esse. Mudei a letra, vou colocar um mais. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar o mesmo resultado, mas eu tenho que somar. Eu vou somar isso daqui 6 vezes. 6 vezes? Ué, faz a conta de vezes de 6. Fazendo essa conta, se vocês quiserem conferir, vai dar 720. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 2 dá 120. 120 vezes 6, 120 vezes 1 dá 120, né? 120 vezes 6, ó, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6, com 1, 7. Então, com as vogais juntas, nesse caso, vai ter 720 casos. Ok? Deixa eu apagar um pouquinho meu rascunho aqui, essa margem, eu não gosto de nada escrito na margem. Acho feio. Meu rascunhozinho aqui. Agora vem aquela parte que vocês acham legal pra caramba. 8º ano C. Deixa eu pegar mais uma página. Mais uma página é aqui. Página 57. Questões
1 e 2. Esse tenta fazer em sala, tá? Eu acho que vocês não vão conseguir. Para casa, não para cara. Para casa. Página 66. Atividade. Você é da apostila grande, professor? Sim. Ah, tá, professor. Atividade 5 e 6. Só isso. Eu vou mandar lá no grupo, professor. Tudo tá no grupo, mas... Professor, não de matemática, né? Porque eu... Deixa eu só acrescentar aqui uma data. É que vai mudar as aulas para semana que vem, né? Mas não é para amanhã não, tá? A gente tem aula amanhã. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso horário. A gente tem aula amanhã, seria então para semana que vem. Hoje é dia 5, 5 mais 7, 12. Tá? Amanhã vocês têm que fazer o que vocês não fizeram da semana passada. Que eu vou vistar de novo. Vai visitar? Sim, amanhã é quinta, né? As duas primeiras. Sim, vou vistar de novo. Oi? Eu vou entregar as notas amanhã. E a prova? Então, entregar as notas amanhã e vou vistar a tarefa que vocês não fizeram, que eu vistei. Você não vai dar ponto na tarefa. Ah, sim, vou vistar. Na verdade é ponto positivo e ponto negativo, né? E os pontos negativos a gente coloca tudo no livro ata, na ata de sala. Bom, deixa eu parar a gravação. Faz uma meia